Olá amigos, inscritos do canal Violão para Todos. Eu sou o Ayrton Freitas e eu sou o seu professor de violão. E essa é a nossa primeira aula do curso de Violão Popular para Todos, no canal Violão para Todos. Se você está aqui é porque você quer aprender a tocar esse instrumento. Então vamos à nossa primeira aula, uma avaliaçãozinha geral do instrumento, como ele nasceu, onde nasceu, como ele chegou aqui no país. Alguma coisinha que não vai mudar em nada no seu aprendizado, mas vai fazer com que você tenha mais conhecimento do instrumento que você quer aprender, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa primeira tela. O violão é um instrumento de corda tangido com os dedos ou palhetas. Extensão do braço ou escala tem 3/8 e 1/5. Isso aí a gente vai entender mais para frente. Bom, o violão é um instrumento típico da música brasileira, porém não foi criado aqui no país. Nós não criamos o violão. Especula-se que sua origem seja da região oriental, levada à Península Ibérica pelos árabes, né? Outra teoria é que seja originário da Grécia ou de Roma, descendendo da lira, né? Da lira grega, né? Seja qual for a sua origem, ao longo dos séculos os instrumentos precursores do violão foram sendo gradativamente transformados, sendo muito usados na Espanha e em Portugal. A nomenclatura espanhola do violão é guitarra, né? Assim como a inglesa é guitar, né? Por isso, para evitar confusões de nomes, em vários países se costuma chamar o violão de, por exemplo, na Espanha, o Spanish guitar, que é a guitarra espanhola, né? Distinguindo da guitarra elétrica. O nome violão é especificamente usado no Brasil e em Portugal, sendo nesse último também chamado de viola, tá? Bom, passando aqui, a história do violão um pouquinho sucinta, né? A origem do violão diz que é típico da música brasileira, mas não criado no Brasil, como já dissemos anteriormente, né? Muitas hipóteses existem, segundo os musicólogos, né? Tem um cara chamado Emílio Pujol, que ele fez uma conferência em 1928, mais exatamente em 9 de novembro. Ele fez essa conferência em Paris, né? E essa conferência chamou La Guitarra e Su Historia. Essa é uma hipótese que ele deu, é de que ele é derivado da quitara grega, ou com o domínio romano da cítara romana, ou fidícula, que eram também chamadas, né? Essa seria a primeira hipótese. A segunda hipótese é de que o violão seria derivado do antigo alaúde, né? Alaúde árabe, que foi levado para a Península Ibérica através das invasões que aconteciam em todo aquele tempo muçulmano, né? Das invasões muçulmanas, sob o comando de um cara chamado Tariz, né? Os muros islamizados do Maghreb penetraram na Espanha no ano de 711 e conseguiram vencer o rei visigodo, né? Chamado de Rodrigo, na batalha da Guadalete, alguma coisa assim, tá? Isso é todo o enfeite da história, né? O violão se misturou por ali, surgiu dali e daqui e acabou chegando no que a gente tem hoje, né? Aqui, como eu disse, chegou na Península Ibérica por volta do século I depois de Cristo, pelos romanos, bem parecido com a lira. Existia esse instrumento de lira, né? E o violão é descendente desta lira, né? Eles surgiram transformações onde ficou bem próximo do violão de hoje, né? Então a lira veio sofrendo algumas alterações
e até chegar no violão de hoje. Tá? A hipótese 2, derivado do alaúde, como já falamos, né, trazida pelos muçulmanos aí durante o século 711, os anos 711 a 718. Houve boas adaptações nas atividades culturais da corte. Na Espanha, o alaúde árabe, ou guitarra moura, e quetara grega, guitarra latina, né? Isso tudo dentro da Espanha. Bom, seguindo o nosso roteiro, aqui a gente tem algumas imagens do que era a quetara, né? O que era o alaúde, né? A lira, olha como era bonitinha a lira, né? Aqui, e da teorba, que era um outro instrumento árabe lá, né? Tá. Então esses eram bonitos até os instrumentos, né? São os antecessores do nosso querido violão. Bom, finalmente no século XVIII assumiu sua forma moderna, essa forma que a gente já vê hoje, né? Ainda vê hoje, porque ela continuou. Teve um cara lá na Espanha chamado San Sebastián de Almeida Torres, né? O apelido dele era Torres, né? Era mais conhecido como Torres. Ele viveu entre o ano 1817, quando nasceu, e morreu no ano de 1892. Ele era um carpinteiro, né? E ele foi quem primeiro fez esse violão aí, que ainda hoje é usado toda a técnica que ele usava na época, né? Os países da língua não portuguesa, como o inglês, né, como a gente já falou lá atrás, que chama guitarra, francês guitare, alemão guitarre, italiano chitarra, não sei se estou pronunciando corretamente, e o espanhol guitarra, né? Somente os países de língua portuguesa é que chamam violão, já citamos isso anteriormente, né? No Brasil, no século XIX, tomou sua forma atual, passou a chamar-se violão, né? Sendo que em Portugal, a gente já viu, tinha também chamado de viola, né? E a viola sofreu algumas alterações e nasceu o violão, mas a viola continuou, né? Os dois seguiram de mãos dadas aí pelo nosso Brasilzão afora, né? Seguindo. Bom, aí tem alguns modelos que a gente vê hoje, são os modelos mais comuns, esse modelo de violão. E isso é a guitarra, né? Que segue quase que o mesmo modelinho do violão, mas sendo de uma estrutura bem diferente, né? do que o violão. Aí que está a guitarra e o violão, né? Dizem que o violão é bem mais difícil de tocar, porque tudo que você faz no dedo mesmo, na mão, né? Enquanto que na guitarra é tudo mais fácil, porque ela é eletrônica, né? Então é tudo bem mais fácil de realizar dentro de uma guitarra, enquanto que no violão você tem que fazer manual mesmo, né? Bom, as informações foram tiradas aí do Violão Brasil com BR História do Violão. É um site onde existe, quem depois quiser pesquisar mais, se aprofundar mais nas informações desse instrumento, é só entrar nesse site aí, tá? Bom, vamos agora para as partes do violão. Nós podemos olhar aí nessa figura que o violão está bem dividido, né? Vamos começar aqui de cima pelas tarraxas, onde se faz a afinação, né? A corda é amarrada aqui e ela é apertada ou afrouxada, dependendo do que você queira fazer, né? Para afinar o violão e chegar na nota que você necessita para deixar o violão afinado. Nós vamos conhecer essas notas no futuro, tá bom? Então são as tarraxas. Essa aqui chama-se mão ou cabeça, que é essa parte do violão aqui, tá bom? Depois a gente vem aqui para a pestana, é um pequeno filamento que é colocado bem aqui entre essa cabeça e o braço do violão, né? Chama-se pestana. Depois você pode olhar no seu violão que você vai ver, ela é branquinha, né? Depois tem as casas estão aqui divididas por esses pequenos filamentos que você vai ver no seu violão, chama-se
trastes, né? Chamam-se trastes, esses filamentos que dividem o braço do violão. E formam as casas, né? Casa 1, casa 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o fim. A gente conta sempre dessa parte para lá, tá? Daqui a 1 e lá tá até a última, que às vezes chega a 21, 22, dependendo do violão, tá bom? Marcação é esses pontinhos que você vai ver no seu violão, às vezes ele está aqui, às vezes está aqui por cima do braço, eles estão aí, tá bom? São as marcações. Os trastes a gente já falou, são os que dividem o braço em casas, né? Aí vem o fundo, que é a parte traseira do violão, que não dá para ver, mas a boca ou abertura, esse orifício que é aqui no violão, para que o som penetre, se transforme lá dentro e dá aquele som bonito que o violão tem, né? Aqui dentro tem toda uma tecnologia, né? Que foi feito por aquele Torres lá, que até hoje é usada, né? Lá aqui dentro tem várias divisõezinhas que vão dar esse som bonito do violão, tá? Isso aqui é um escudo, nem todos os violões têm, tem apenas essa marca aqui que chama-se folk, né? O violão folk. Esse escudo aqui para proteção do tampo do violão, né? A mão fica aí e às vezes soa e isso aqui protege, né? Rastilho, essa outra pecinha bem fininha que fica aqui, é bem parecida com a pestana, tá? Ela fica aqui onde as cordas descansam em cima, né? Aqui são o cavalete, essa parte preta aqui é o cavalete onde está fixo aqui no tampo do violão, para que as cordas fiquem bem presas nesse ponto aqui, tá? Tem esses ferramentinhas branquinhas aqui que seguram a corda lá, né, no cavalete, tá? O tampo é essa parte de cima aqui, né, que tem várias cores dependendo da marca do violão, né, chama-se tampo. Esse é o corpo, né, que abrange toda a estrutura do violão. Ele tem esse jeitão aqui que a gente chama corpo de violão, às vezes a gente fala assim, né? É o troclo, que é essa parte de baixo aqui que fica prendendo a escala, o braço do violão ao corpo, né? A lateral, né, que é essa parte aqui. E aí é a estrutura do violão. Depois você pega o seu violão e olha com cuidado lá como que é formado, tá bom? Vamos seguir. Isso aqui é uma peça que tem nos violões elétricos, né, que é um afinador, ele já vem com afinador, você pode afinar sem precisar de um afinador externo. E isso aqui é a parte para ajustar o som do violão, tá bom? Aqui algumas partes, né, as tarraxas, a mão, que a gente já falou, alguns têm essa estrutura aqui, a pestana, tá vendo? E aqui é a parte interna do violão, tá? Tem toda aquela estrutura que fica aqui dentro do violão, tá bom? Tá vendo? É toda uma tecnologia usada aqui, tá bom? E aqui são os modelos existentes. Existem muitos modelos de violão por aí, né? Os folks, que são esses aqui, tá? Olha, esse aqui é muito bonito. São vários modelos, né? Que você tem de vários preços também. Aí depende do freguês e do bolso do freguês, né? Tem mais alguns modelos, né? Olha esse aqui, como é bonito. Bom. E aí são algumas marcas muito caras, muito boas, né? Muito conhecidas aí pelos grandes violonistas, né? Yamaha, Ibanez, Takamine, Martini, né? O Gibson, né? Todas essas marcas de Georgia. Ainda tem mais Giannini, que aqui não está, né? São as marcas existentes aí. E as partes da guitarra não tem muita importância pra gente, mas a guitarra também é bem parecida com o violão. Ela tem suas partes, ela talvez mude algum nome, um nome ou outro, né? Porque tem a parte elétrica, né? A parte que modifica, que é diferente do violão, tá bom? Essa é a nossa guitarra elétrica. Os tipos de guitarra também, vários tipos, vários modelos, né?
Depende do gosto do freguês. Agora que você já tem um bom conhecimento sobre violão, vamos então iniciar nosso estudo com, principalmente, comprometimento, disciplina e persistência. Essas três coisas você vai ter que ter se você quer realmente aprender a tocar violão. Então, essa foi a nossa primeira aula do curso de violão popular do canal Violão para Todos. Boa sorte a você e sejam muito bem-vindos a este curso. Fica com Deus.